O tempo é exíguo, donos da bola no ar, um abraço a todos, melhores momentos na tela, já para emendar de sola. Primeiro o Galo que venceu a Ponte, 2-1 ontem, o Atlético e a incrível condição de dificultar jogos. Eu começo com você, alô Eduardo Panzi, um abraço, boa tarde Edu. E aí, Everton, tudo bem? Muito bem. Beleza, um abraço telespectador. O Atlético jogou muito bem ontem contra a Ponte Preta. O primeiro tempo, com o placar que o torcedor gosta de chamar de mentiroso, o Atlético poderia ter feito já o 2-0 no próprio primeiro tempo. Marcelo Lomba muito bem, goleiro da Ponte, que a gente já falava aqui na sexta-feira, que era um goleiro que estava brigando pela bola de prata do Campeonato Brasileiro, vem fazendo um grande campeonato. E o Atlético jogou diante de um grande adversário, porque... Lembra os senhores que a imprensa nacional colocava esse jogo do Atlético como mais complicado que o do Corinthians contra o Flamengo. Sim. E, na verdade, o Atlético transformou esse jogo num jogo fácil e depois transformou num desespero no final do jogo. E aí, eu puxo pela memória, Everton, alguns jogos do Atlético nesse campeonato e alguns jogos dos times comandados pelo Levir Coupe. Eu acho o Levir Coupe um baita treinador. Eu gosto de ver os jogos dos times do Levir Coupe, principalmente esse Atlético que ele montou depois que ele retornou do Japão. Só que o Levir, quando ele encasqueta de defender, as mudanças, as alterações do Atlético no final do jogo ontem, e aí o Léo Gomide fez uma pergunta, ontem, a pergunta normal, pertinente, por que de não optar pelo Thiago Ribeiro, que é o jogador da posição, e mais uma vez dar preferência ao Patrick, improvisado, e abrir mão do Thiago Ribeiro. O Levir ficou um pouco nervoso com a pergunta, deu uma resposta meio atravessada, com outra pergunta para o repórter. Mas essa é uma pergunta que todo mundo se faz há muito tempo. Por que o Thiago Ribeiro ele não entra em determinados momentos? E o Levir deu a resposta, mas eu estava ganhando de 2-0, eu precisava de um jogador que me ajudasse a defender. Para que se defender? O Vitor não tinha sujado a roupa o jogo inteiro. A partir do momento que o Levir faz algumas mudanças para reforçar o setor defensivo, na opinião dele, ele chama a Ponte Preta. Às vezes que o Levir entrou com o time preocupado em se defender, porque nas coletivas ele falava isso, quando ele entrou com o Carlos em Recife e com o Patrick, quando ele entrou com o Carlos na Vila Belmiro, e nas coletivas ele falou que a preocupação dele era segurar os laterais adversários, o Atlético sempre sofre com pressão do adversário. Em outras épocas, equipes treinadas pelo Levir, eu lembro muito bem do Cruzeiro de 98, que o Cruzeiro jogava de uma forma, muito bem, e no último jogo o Levir me entra com 3 volantes, colocando o Valdir Todinho, que jogou no Atlético, o Cruzeiro perde a final. No Atlético de 2001, jogo contra São Caetano, o Atlético muito bem, o Levir passa a se defender, o Atlético perde. Então eu acho que o Levir peca muito em algumas mudanças. Ontem ele pecou de novo, agora Levir, não pode ficar nervoso quando você é questionado. Suas entrevistas são tão boas, mas a hora que alguém pisa no seu calo, você perde a estribeira, aí na entrevista ele fala que no futebol brasileiro é muito fácil do psicológico da pessoa, do fator psicológico mudar. O futebol brasileiro é muito fácil. O Atlético estava jogando bem, mas por um lance quase que a gente saiu vaiado, espancado daqui. Você é a mesma coisa, Levir. De uma hora para outra, de uma pergunta para outra, você vai do Levir piadista para o Levir que dá na canela do repórter. Então, o Atlético foi muito bem, jogou muito bem, amassou a Ponte Preta, merecia um placar com mais gols até agora. No finalzinho, tentou se defender e complicou. Inclusive quase sai de campo somando apenas um ponto e perdeu o seu mais rápido zagueiro. Daqui a pouco a gente vai girar também os melhores momentos do Cruzeiro. O papo é o Galo, a vitória de ontem. Edmar Oliveira, boa tarde. Edmar, 2-1 Galo. Boa tarde para todo mundo. Acho que o Panzi analisou bem o que foi o jogo e até o próprio comportamento do Levir na saída depois do que em relação aos repostos. Claro, gente, são questionamentos. A própria transmissão, e eu acompanhei o Léo ontem, ele perguntava, gente, por que não, Thiago? Se entra o Cárdenas, se entra o Patrick, por que não o cara que é o vice-artilheiro do brasileiro? Você não quer que alguém te pergunte por que você não está utilizando o vice-artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro? É óbvio que você tem que responder sobre isso. E a Ponte dava espaço para a correria do Thiago. Dava espaço para você chegar. Não é? Claro, é lógico que a gente entende até o reposicionamento que ele fez da equipe para a segunda etapa, que voltou diferente com Giovanni Augusto mais à frente, que possibilitou que o Atlético fizesse o que fez na segunda etapa. Agora, as perguntas são exatamente de uma situação tática que o time está apresentando. Então, elas têm que acontecer. Agora, ressaltar também a questão do Luan. Como o Luan é imprescindível nessa equipe. O Cadu falou muito da questão técnica do Luan, como ele é imprescindível nessa questão técnica e também de como ele movimenta a equipe, ele coloca essa equipe para frente, como ele fez isso, ele acordou o Atlético, porque o primeiro tempo do Atlético foi bom, mas você sentia que ele não tinha
aquele ímpeto todo, aquela vontade toda, e o Luan voltou arrebentando com tudo, querendo o jogo muito. Esse querer o jogo que o Luan tem, ele passa para todo mundo, até para o próprio Dátulo, né? A forma que o Lucas Prato não foi bem ontem, no que a gente espera que o Lucas vá, é verdade. Até no entendimento com o próprio Dátulo ali, faltou uma sintonia maior para que o Atlético pudesse chegar e fazer um jogo melhor ainda e passar menos apuros da forma como ele passou. Agora, a irregularidade, eu concordo com o Levi. Quando ele coloca assim, são as duas equipes mais regulares do campeonato, Corinthians e Atlético, isso é uma verdade. Por mais que o Atlético tenha apresentado jogos e até perdeu da forma como perdeu para o Sport no Recife, mas em termos de análise do campeonato, são as duas mais regulares. Só que a irregularidade vai aparecer para todo mundo. Ela aparece menos para o Corinthians neste momento. Essa é uma verdade. E por isso que faz com que ele diga, o jogo do Corinthians começou agora, o foco é o Corinthians agora. Porque o Atlético precisa buscar essa concentração para esse jogo. Cadu Donel, gostaria de ouvi-lo. Cadu, boa tarde, ídolo. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Olha, o Atlético mostrou um pouco no jogo de ontem o que tem de melhor e o que tem de pior. Na maior parte do tempo, uma capacidade criativa muito grande, o time que mais é capaz de construir oportunidades de gol. Mais acerta passes no Brasileiro. Que mais acerta passes no Brasileiro e continua o time que mais cria chances de gol. Então, esse ímpeto criativo, essa capacidade de ter volume de jogo, de funcionar ofensivamente, de ter uma capacidade coletiva ali, aconteceu em boa parte do jogo. Então, é um reflexo do que o Galo tem de bom. E, ao mesmo tempo, um defeito que a gente já destaca há algum tempo e que preocupa. Uma dificuldade muito grande de controlar o jogo. Não é a capacidade aí de ser defensivo ou ser ofensivo, não é cair nesses rótulos, é de simplesmente ter uma tranquilidade quando constrói o placar. Acerta passes, beleza, é o time que mais acerta passes no campeonato. E é uma estatística legal, acho que é uma estatística importante. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, quando está ganhando o jogo, ainda fica tudo muito kamikaze, tudo muito lá e cá. Dá para dosar um pouco mais, trocar passes, jogar de um jeito compacto. Não é ficar na retranca, não é isso. Mas se manter com a bola ali no campo de ataque sem acelerar tanto o jogo. Trocar mais passes no sentido de controlar mais as ações. Acho que é um defeito que o Atlético mostra que o Corinthians não tem, por exemplo. O Corinthians é mais capaz nesse aspecto de ser mais racional, mais eficiente, de controlar mais o jogo. Ao mesmo tempo, o Atlético é mais criativo, tem mais volume lá na frente. Então, são vantagens e desvantagens de cada time. De qualquer forma, acho que vitória merecida, Everton, que a gente não pode deixar passar. É um time que está ganhando de 2-0, bem melhor, toma um gol no final e depois ainda tem essa chance de gol aí, né, que a gente está vendo agora. Teve essa chance claríssima de gol. E se o Gemerson não puxa o jogador e faz a falta que ele tomou o cartão amarelo, teria na cara do outra chance igual a essa. E o Atlético perde o ponto de equilíbrio dele na zaga. Mas porque às vezes falta que o Ed... do Vitor? Muita gente falou isso em rede. Eu não vi. Eles estão tirando isso. Eu não vi. Só para concluir, às vezes que o Atlético, que o Ed Carlos entrou em campo, ele fez parceria com o Gemerson e o Léo Silva. O Atlético perde o ponto de equilíbrio na zaga, que é a velocidade. Ele vai ter dois zagueiros lentos contra o Corinthians. Há de se observar isso essa semana. E o problema maior é que é o seguinte, quando você tem um atacante como o Guerreiro, que é um atacante, ele é muito forte, ele é mais lento que o Malcom e que o Wagner Love. Acredite se quiser, mas o Wagner Love hoje dispõe de uma velocidade que ele não tinha há 2 meses, há 3 meses. E é exatamente o ponto que me preocupa, você ter perdido o seu zagueiro mais rápido. O que fazer, ídolo? Como armar esse time para que o Corinthians não tenha tanto espaço exatamente com o Wagner Love e com o Malcom, ídolo? Olha, acho que perde um pouco. O Gemerson é o melhor zagueiro do Atlético, mas não tem muito para onde correr em termos de escolha de nomes, né? Tem que colocar o Ed Carlos mesmo, o próprio Levi já até anunciou na coletiva ontem, então nem vai ter debate a respeito disso, quem ele vai colocar. Essa marcação mais adiantada que o Atlético faz, naturalmente os zagueiros sobem também. Uma das maneiras é, de repente, se prender mais os seus laterais, não subir tanto essa marcação, não tem influência nenhuma. Veja bem, Everton, eu não acho que taticamente, em termos de estilo, vai mudar tanto com a ausência do Gemerson. Acho que pode perder um pouco em qualidade, o melhor zagueiro do Atlético. Mas os problemas ali são coletivos mesmo, de posicionamento, de dar espaço, de não conseguir dosar o jogo. O time tem uma cara, um estilo muito claro e parece que não consegue sair disso, para o bem e para o mal.
consegue criar muito, atropelar o adversário em vários momentos, mas quando precisa de variar um pouquinho, precisa tocar mais a bola, de fechar um pouco mais o espaço, tem dificuldade. E eu não acho que isso passa por um ou outro jogador. É uma questão coletiva ali. E acho que o Corinthians vai ter um desfalque, talvez até de mais peso. Eu também acho. Porque é o cara que é meio que a engrenagem, a principal engrenagem desse Não é que o Gemerson é mau jogador, é inferior ao Elias. É uma comparação estranha. Um é o volante que sai para o jogo, o outro é um zagueiro. Acho que os dois são excelentes, estão entre os melhores do país. Você só acha que a importância do Elias para o Corinthians é maior? É porque o Elias... ele faz um pouco de tudo. Eu acho que a posição, em geral, desse volante que sai para o jogo, hoje interfere mais no futebol do que um zagueiro, assim, entendeu? Porque é mais difícil você achar um substituto para um cara criativo que faz o diferente. O Elias faz o diferente. Tanto que está na seleção. O Elias dribla, o Elias chega para finalizar. O Elias é um jogador criativo, que marca, preenche os espaços, mas que chega lá na frente. O Gemerson é um ótimo zagueiro, mas é um defensor, tá ali atrás, o Ed Carlos até que supre razoavelmente bem. Então, agora, ao mesmo tempo, o Atlético talvez não possa comemorar tanto assim o desfalque do Elias, porque o grande craque do Corinthians, na verdade, tem sido o Tite. Ele conseguiu, em alguns jogos, por exemplo, fazer do Rodriguinho um Elias. Né? Uma coisa impensável em termos teóricos. Eu acho que é o que vai acontecer. O Rodriguinho deve entrar e vai fazer aquela função do Elias. Você chamou a atenção para a resposta do Levir Coupe. Aliás, põe na tela aí, ô Capeta, o Levir falando da questão do Gemerson. Põe na tela aí. Olha, eu quase perdi a paciência, não foi com o Gemerson. Nós tínhamos a bola no ataque. Tá? Nós tínhamos a bola no ataque e foram recuando a bola até o Gemerson. Então, o Léo gritou, mas ninguém ouve nada. No campo, com a gritaria dessa, você ouve muito pouco. Então, mas isso faz parte também. O Gemerson está fora do jogo, acabou até, né? Vai jogar o Ed Carlos, tá? E vai jogar muito bem também e acabou, não tem lamento nenhum. Bom, então tá aí. Ele falou que não ficou tão bravo com o Gemerson, ele ficou mais bravo com quem recuou, que foi o Cárdenas. O Cárdenas, na hora que eu vi o lance, me remeteu o Thiago Feltre, que era um lateral que driblava para trás. Sim. Aí ele veio para trás e ele entrega a bola para o Gemerson. Só que a hora que o Levir estiver assistindo o replay e ver o lance, ele vai ver olha o lance aí. Olha lá, jogando para trás, depois para trás de novo. E você vê que o Donizete pede para ir para frente. Ele vai ficar chateado com o Gemerson, porque o Gemerson bobeou também. Claro que tá errado voltar. Eu achei que o principal erro foi do Gemerson. É isso que eu tô falando. É claro que o errado voltar. Mas a hora que o Levir assistir isso aí, ele vai ver que o Gemerson bobeou. Ele não viu. O zagueiro tem que aprender a dar chutão. Olha aí, ó, de novo. Levir, você pode querer proteger, mas a culpa no lance foi do Gemerson. E acho que passa muito por isso que o Everton falou. Olha lá, olha a bobeada do Gemerson. Ele não vê o jogador atrás dele. Eu vou fazer uma comparação. E assusta. Eu vou fazer uma comparação que vai parecer estranha, mas que eu acho que no fundo o pessoal vai entender. Passa muito por isso que você falou, Everton. E passa também por uma virtude do Gemerson. Às vezes os nossos defeitos e nossas qualidades caminham juntas, né? Ele é um cara de tanta classe que sabe sair para o jogo, e isso é uma virtude dele, um zagueiro técnico, um zagueiro acima da média, que às vezes ele tem dificuldades em dar um chutão, porque ele sempre procura a jogada mais interessante. E isso é bom. Só que só é preciso ter um amadurecimento de saber que de vez em quando não tem problema dar chutão. E a comparação é com o Rogério Ceni. Rogério Ceni ontem entregou a bola no pé de novo do adversário. Não foi gol porque não caiu no pé do Robinho, né? Porque só o Robinho que acerta os chutes contra ele. É muito mais simples dar um bico para fora. Porque ele tem vergonha de dar um chute para fora, de dar um chute para lateral. Por quê? Porque sabe sair jogando. Mas porque eu acho tem qualidade. É uma qualidade muita confiança. Então, e esse excesso de confiança, às vezes ele atrapalha. Né? Meu pai sabia nadar tão bem e era um peixe que ele morreu afogado. Então, quer dizer, você achar que você pode demais, não, tem zagueiro, tem hora que tem que ser zagueiro. A semelhança, Everton, é que os dois sabem sair jogando muito bem. Um é goleiro, outro é jogador de linha, tudo bem, mas os dois jogam atrás e os dois sabem sair para o jogo muito bem e os dois não costumam dar chutão, o que é legal na maior parte do tempo. Só que os dois poderiam ter menos zelo, assim, menos medo de dar um chutão, jogada feia, menos capricho, de vez em quando, vai ali. Ele dominou meio errado,
errado, adiantou demais e ainda quis consertar, sendo que era para chegar a chutar na lateral. Agora, não tem ninguém aqui dizendo que o mundo acabou e tal. Claro Menos mal que ele foi expulso, o Atlético não perdeu o jogo. Expulso não, poderia ter sido, na verdade, expulso não. Ele ficou suspenso no próximo jogo. O gol não saiu. O grande problema foi ter perdido o principal zagueiro naquele lance ali. Num jogo em que o Atlético tinha total domínio da situação e se complicou no final. O cartão do Elis foi bobo também. Também. Deixa eu chamar a Kika também para a gente tirar a participação do torcedor do Galo pelo @os donos da bola MG, daqui a pouco pelo Band Zap também. Alô, Kika, boa tarde. Boa tarde a todos. O @Livro Wilson começa dizendo aqui que o Atlético é muito displicente e com isso sempre dificulta as coisas. O Marcelo Richard, o time do Galo é muito bom, mas peca na concentração dentro do jogo, coisa que o Corinthians faz muito bem. Bruna Cristina, se não for sofrido, não é Galo, eu acredito. E o comentário polêmico do Demetrio Novaes diz que espera que o Galo retribua a gentileza que fizeram com a nossa torcida em São Paulo no primeiro turno, sem ingressos agora. A questão dos ingressos, né? A gente estava lá naquela oportunidade, houve realmente um problema, tentaram até explicar o tamanho do problema e tal, mas nem se o Galo quiser, o Atlético pode fazer. O Atlético tem que passar o que é de direito e eu acho que não dá para fazer nada, não. Bom, preste atenção que o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Ligando agora nesse telefone que está na sua tela, tem também o WhatsApp. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação para tirar todas as suas dúvidas. Você vai ligar agora, marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Não perca tempo. 2559-8877, WhatsApp 995888877. Além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago, o valor que você pagou, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Várias pessoas que ligaram já receberam de volta esse dinheiro e o próximo pode ser você. Inclusive, se está sofrendo ação de busca e apreensão aí do seu carro, calma. Você possui defesa e você pode receber os valores já pagos desse carro que você já perdeu, corrigidos, hein? Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos? Então, meu amigo, embutidos no seu contrato de financiamento de casa, carro, cartão de crédito, cheque especial, calma. Ligue aí 2559-8877 ou chame agora no WhatsApp 99588-8877 e resolva de vez seu problema, ok? Vamos direto então com o Cruzeiro, daqui a pouco a gente volta para falar do Galo, mais uma vitória no Brasileirão, Cruzeiro chegando a 44 pontos, ganha os melhores momentos na tela. Ontem no Serra Dourada, 1-0 venceu o Cruzeiro de Mário Oliveira. Eu até, e comentava com o Panzi um pouco antes do programa, vitória importante, 3 pontos importantíssimos. O Mano voltou a falar naquela história de que pelo menos lá no finzinho existe uma possibilidade de vagas de Libertadores, é nisso que eles estão trabalhando, o que não tira o fato de ter sido um jogo ruim. Que pese todos os fatores, tempo, tamanho de gramado, um adversário desesperado, mas para mim, dos jogos que o Cruzeiro fez com o Mano Menezes, foi um dos piores. Em questão de posicionamento, em questão de chegada, em armação de jogadas, mesmo que você vai falar assim, mas não tinha o Alano, teve modificações na frente, sim, mas o Cruzeiro tecnicamente o Cruzeiro que vem jogando... começar a ser desfalque para de desculpa, assim, para você que você não está eu não estou dizendo isso, estou dizendo assim, você muda a frente, aí as pessoas falam assim, muda e tal, mas tecnicamente sem nenhuma desculpa, gente. Mesmo é o Alisson, sem desculpa nenhuma, o Cruzeiro é tecnicamente muito superior a uma equipe horrorosa, como é o caso do Goiás, e tecnicamente muito ruim. Sei também que falta só 6 rodadas, que as pessoas vão dizer, nossa, mas o importante foram os 3 pontos. Só que na avaliação da gente, é a avaliação do jogo, a avaliação de querer ver, a avaliação de entender qual que é o processo que o Mano está colocando na equipe, o que taticamente tem uma evolução, o que pode estar fazendo melhor, o próprio Arrascaeta e tudo, e a gente não viu nada disso no jogo. E foi um jogo muito ruim. Eu, desde o início, tem umas 2 semanas que venho dizendo aqui, inclusive sofri retaliação por parte de alguns amigos, que enquanto matematicamente houver a possibilidade, parece um discurso político, né? Vai agradar o torcedor do Cruzeiro e tal. Enquanto matematicamente houver a possibilidade, o Cruzeiro está a 6 pontos do primeiro que está no G4, né? As dificuldades existem. Tem vários times que estão à frente, né? Que também querem a mesma coisa.
O Atlético está a 8 pontos atrás do Corinthians e a gente ainda não dá o Corinthians como campeão. O Eduardo já vem dizendo há algum tempo que sim. Eu ainda não. Porque o futebol nos prega algumas peças, né? Depois de ter visto, mais uma vez eu volto àquelas situações de Copa do Brasil, depois de ter visto aquilo, sinceramente, depois do que a gente viu nos últimos anos, Everton, mas é mata-mata, é outra história. Não, eu estou falando do improvável acontecer. Há exemplos também de times retirando 6 pontos, tirando 8 pontos. Sinceramente, não é jogar para a torcida, não. Ô, ídolo, é exagero enaltecer o trabalho que o Mano Menezes está fazendo no Cruzeiro? De jeito nenhum, eu acho que não enaltecer é burrice. Exatamente, eu acho que não dar os devidos méritos ao Mano Menezes, não reconhecer que ele faz um grande trabalho, aí sim seria uma injustiça. Aí sim seria um exagero às avessas, né? Um exagero na cobrança, um erro, alguma coisa nessa linha. Eu concordo com boa parte do que a Edmara falou, eu só acho que a minha avaliação está... Eu acho que não foi tão ruim assim. Eu acho que o jogo foi muito aberto, os dois times tiveram chances. Quem foi o melhor em campo, na minha opinião? O Fábio. Aí muita gente já associa, se o goleiro foi o melhor em campo, o time jogou bem. É porque o time não jogou bem, necessariamente está tudo errado. Em termos, porque o Cruzeiro também criou muitas chances, só que as chances que o Cruzeiro criou passaram perto do gol, não foram em direção à meta adversária. Então o goleiro não teve chance de aparecer tanto, igual o Fábio foi obrigado a aparecer. Se a gente for contar o número de chances claras, foi mais ou menos parecido. Talvez o Goiás tenha tido 1 ou 2 a mais. Então não foi nada demais. O Cruzeiro, no segundo tempo, teve aquela cabeçada do Arrascaeta na pequena área. No primeiro tempo teve 2 chances claras com o William, mas todas foram para fora. O goleiro não apareceu. Então dá esse tom, o Fábio pegou mais, o goleiro adversário não apareceu tanto, então o Cruzeiro foi bem pior. Eu acho que o Cruzeiro não foi tão bem porque cedeu essas chances ao adversário, coisa que o Cruzeiro não vinha oferecendo nos últimos jogos. Isso. Mas em termos de merecimento, acho que o resultado foi justo, o jogo foi muito igual, o jogo foi muito aberto. Porque assim, por que eu acho que foi justo? Porque em termos de chances claras, foi muito igual. E fora isso, eu achei que o Cruzeiro teve um pouco mais de controle. Algumas chances do Goiás foram muito em bola parada, né? É impressionante como o Fred, zagueiro do Goiás, bate falta bem, bateu 2 ou 3, 3 faltas perigosas, 2 o Fábio defendeu e 1 foi para fora. Então, achei que foi uma atuação mediana. Não foi muito bem porque deu chances em excesso, mas teve suas oportunidades também. Acho que no frigir dos ovos poderia ter sido empate? Poderia, mas a vitória do Cruzeiro não está fora do lugar. Não foi uma injustiça, não foi nada muito longe, assim. No segundo tempo, por exemplo, o Fábio está aparecendo muito, mas no segundo tempo, até metade, uns 30 minutos, o Goiás não fez nada também. E o William perdeu 2 gols. E o William perdeu o gol, o Arrascaeta perdeu o gol. Então foi muito igual. Foi um jogo aberto, um jogo com muitas chances. Os dois times perderam muitas chances. A pergunta que eu faço a você, Eduardo Panzi, é a questão do Paulo André, muito questionado no momento da escalação, né? Falou assim, mas o Paulo André, mas aí preteriu o Groli, que entrou bem, botar o Paulo André de novo, treinou com um, escala outro e tal. Como é que se avalia a atuação do Paulo André e, mais uma vez, o fato dele ter entrado como titular mesmo? Quer dizer, o cara não vai escalar ou deixar de escalar simplesmente por pressão da torcida. Mas a torcida não quer o Paulo André como titular. Começando o meu comentário pela sua pergunta, respondendo, o Paulo André, para mim, teve um erro no jogo. Foi nesse lance que o Fábio fez uma bela defesa, que ele preocupou em marcar mais a bola que o jogador. Mas, gente, vamos... Que é o erro clássico dele, né? Que zagueiro experiente, eu até brinquei no Twitter, ele ainda é garoto, um dia ele aprende e tal. Mas vamos ser justos, ele não fez uma partida ruim, a exceção disso, poderia ser um erro. Esse é o problema do Paulo André. Às vezes ele erra e custa o jogo, custa os 3 pontos. Mas, fora isso, acho que na bola aérea ele foi bem, fez um jogo seguro. Quem destoou para muito bem na zaga do Cruzeiro, na minha opinião, foi o Bruno Rodrigo, que fez um partidaço. Acho que foi muito bem. Agora, voltando ao jogo em si, a gente foi unânime em dizer que o Cruzeiro não fez um bom jogo, na minha opinião, porque o Cruzeiro se igualou ao Goiás. E o time do Goiás é de médio para ruim. A partir do momento que o Cruzeiro faz um jogo muito equilibrado com o Goiás, que dá a chance de o Goiás vencer o jogo e tal, eu acho que o time não foi bem. Analisando dessa maneira, é visível que o Cruzeiro não fez das suas melhores partidas. Você não acha que tem relação o que cada um busca na competição? Por exemplo, o Cruzeiro quer o G4.
O Goiás desesperadamente luta contra o rebaixamento. Uma coisa é você enfrentar o Goiás na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, outra coisa é você enfrentar na 32ª com o time no rebaixamento. Não, mas eu acho que isso não interfere. Interfere do comportamento do time em campo. O Goiás está brigando pelo rebaixamento, vai jogar contra, sei lá, que toma de 3, toma de 4. Não, mas tá jogando em casa. Ontem o Goiás, na minha opinião, ontem o Goiás fez um bom jogo em relação aos últimos dele. Sim. E o Cruzeiro fez um jogo que não foi tão bom igual aos últimos. Então, foi um jogo que, para quem acompanha o Cruzeiro do Mano Menezes, fala, pô, o Cruzeiro ontem o Cruzeiro contra o Fluminense, por exemplo, foi 1000 vezes melhor. Né? E para quem tem acompanhado os últimos jogos do Goiás, você fala, nossa, o Goiás deu uma melhorada. Não sei se em função de ter trocado de treinador. Agora, nesse ponto do campeonato, Everton, e até a Dimara disse isso antes do programa, tem hora que você não pode olhar muito se o time jogou bem, exatamente, se não rendeu bem. O resultado vale muito. Eu acho que se o time faz dos 8, 9 jogos, 10 jogos com o Mano, se o time fez 6 jogos jogando bem, você fala, nossa, o Cruzeiro tá bem. Se ele faz um jogo ruim e vence o jogo, pô, que bom. E sobre a situação, rapidamente, do G4, que eu falo aqui, eu tenho minha opinião, minha posição, meu posicionamento, que eu acho que o Atlético dificilmente ganha o título, acho que o Cruzeiro dificilmente chega no G4, é importante que o time jogue para chegar no G4. Porque se abrir mão também, como eu estou aqui analisando, acho que não vai dar. Aí você pode, eles aí não. vai atrás. Se o Cruzeiro tiver o objetivo focado para brigar pelo G4, pode até conseguir, mas eu acho que não dá. Eu acho que tem chance sim. Acho que o Cruzeiro tem chance sim. Óbvio. Não só matemática, acho que o Cruzeiro tem chance. Na não bola, é o favorito, né? Não é o favorito, claro que não. Até porque o G4 pode virar G3, mas pode virar G5. Então, e tem muito mais chance de virar G5 do que de virar G3. Isso, né? Porque dificilmente algum brasileiro vai ser campeão da Sul-Americana. E tem grandes chances de o Santos, por exemplo, ser campeão da Copa do Brasil e ficar em 4º lugar. Dá uma afrouxada. Então, o Cruzeiro é melhor do que a Ponte, por exemplo, que está à frente. O Cruzeiro tem... O Santos já entrou com o time reserva. O Cruzeiro tem chance sim. E eu quero deixar claro uma coisa. Eu não acho que o Cruzeiro foi mal ontem. Eu acho que o Cruzeiro foi mais ou menos. Foi uma atuação mediana, com virtudes e problemas. Acho que o Cruzeiro criou um bom número de chances de gol, por exemplo. E o Cruzeiro e assim, o time do Goiás é muito ruim. Eu acho isso um pouco relativo, aí eu trago de volta a entrevista do Leverkusen. O Campeonato Brasileiro, gente, é um negócio de maluco. Você pega essa Ponte Preta, por exemplo. O que a Ponte Preta fez nesse campeonato? Começou bem, aí depois você olhava os jogos da Ponte Preta, era péssimo. O esporte. Ontem você vê, o time da Ponte Preta faz com boas jogadas, com bons jogadores. Em outro patamar, esse raciocínio vale para vários times. O Atlético Paranaense começou bem, aí você olha alguns jogos péssimos, você vê outros, não, mas tem o Walter. Mas o Goiás não oscilou, né, Cadu? O Goiás foi sempre lá embaixo. Não, mas foi assim, ó. O Goiás, oscilou sim. O Goiás não teve bem hora nenhuma no campeonato. Não, oscilar não quer dizer que necessariamente teve muito bem numa época. Não, bem, não teve mais ou menos. O Goiás contra o Atlético fez uma boa partida, por exemplo, no Cerro Dourado. Fez o Atlético muito mal. Foi o pior, foi um dos piores jogos do Atlético. E outra coisa, você olha individualmente. Esse Bruno Henrique é bom jogador. O Eric é bom jogador. Ontem até não foi bem. Mas, por exemplo, um dos grandes problemas do Cruzeiro ontem foi a qualidade do Bruno Henrique em cima do Fabrício, que esse sim foi mal, na minha opinião. Principalmente no primeiro tempo. E na marcação. Você perguntou do Paulo André, a Avenida Fabrício esteve exposta ontem. Jogou amarelado. O Cruzeiro atacou muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo, mas também ficou muito vulnerável por esse mesmo setor no primeiro tempo, com Bruno Henrique em cima do Fabrício, levando vantagem o tempo inteiro. A Dimara está querendo falar, tem só algumas coisas. Eu estou vendo aqui à frente do Cruzeiro, Flamengo, acho o Cruzeiro melhor. Eu acho o Cruzeiro hoje melhor que a Ponte. O Cruzeiro já tem o mesmo. Talvez Palmeiras e Internacional, desses que estão acima do Cruzeiro, sejam os que eu acredito que... Palmeiras, Santos e Inter são os que me preocupam. Porque aí à frente do Cruzeiro, Ponte, o Cruzeiro joga com São Paulo, o próprio Esporte que eu apostei, eu acho que o Cruzeiro ainda hoje está melhor. Sobre a questão do Mano, a Dimara vai falar ainda, eu queria dizer só uma coisa. Existe no futebol brasileiro hoje, entre as pessoas, e aí torcedor, os cronistas também, os jornalistas, existe uma busca extremamente radical por algo novo. Então você olha para o Osorio está trazendo uma novidade. Você olha para o Roger lá no Grêmio, Roger está trazendo uma novidade. Mas isso é mais culpa da imprensa do que dos personagens. Mas é exatamente o que eu estou querendo dizer. Exatamente o que eu estou querendo dizer. Chegaram com alguma arrogância. Você pode gostar ou não dos dois, mas os dois são... Aí essa busca, para
um dia enfrentarmos a Alemanha numa Copa e ganharmos dela de 7-1, a gente tem que inovar ao extremo. Começar a jogar futebol com bola quadrada e tal. Gente, sinceramente, o Mano está fazendo um arrozinho com feijão no Cruzeiro e olha o que ele arrumou. 8 jogos que não perde. E nós questionamos durante toda a temporada o elenco do Cruzeiro. Tem suas limitações, sim, perdeu muita qualidade, mas o Mano faz o arroz com feijão e olha os números do Mano. O Levi faz o que pouca gente imaginava, porque vinha do Japão, já tem 60, um sexagenário, aí a turma, e o Levi está fazendo o Atlético jogar um futebol realmente muito interessante. O Tite derrubou o Atlético para a segunda divisão, o Tite arrumou o Corinthians. Então esse negócio de, o Osório, o Gareca, porque o Aguirre e tal, esse negócio de, porque o rodízio, pega a lateral, põe na ponta direita, a inovação, gente, menos. Não dá para inventar tanto no futebol e achar que uma grande invenção e que isso só vem de fora vai resolver os nossos problemas. Mas aí cai no que o Cadu falou. Nós temos nossa parcela de culpa e ela é grande, a parcela da imprensa. Eu estava assistindo ontem o derby de Manchester City contra o United. Desgraça, eu vi 10 minutos o primeiro tempo foi um dos piores jogos que eu vi nesse ano. E aí o comentário, ao final do jogo, não teve nenhuma finalização no primeiro tempo, de nenhum dos dois lados. O comentário foi que o jogo não era bom, mas muito em função de 2 defesas sólidas. Se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, Cadu, o que ia descer o cacete nos dois times? O jogo foi horrível. Pelo amor de Deus. Há uma má vontade com o futebol brasileiro e é claro que o futebol inglês é muito melhor tecnicamente. Eu não sou burro dizer que não é, mas há uma má vontade com o nosso futebol que é uma coisa absurda. E para deixar claro, eu sei que você quer dizer isso para o pessoal não entender errado, vou te ajudar agora. Ele está querendo dizer o campeonato inglês, viu, gente? Ele está falando futebol inglês, literalmente, de jogadores nascidos na Inglaterra. Ele está falando de um futebol que tem dinheiro para trazer jogadores bons do mundo inteiro, de misturar um brasileiro com o inglês, com o alemão, com o argentino. Ele não está querendo dizer... do mundo exatamente. O jogo foi horrível, mas eu até tenho ouvido algumas críticas ao jogo. O Mauro César, que comentou o jogo, foi crítico com a partida. Muito, no segundo tempo principalmente. Ele mesmo falou, né? O pessoal que estava fazendo o jogo desceu a lenha. Só a respeito do que você falou, eu concordo com boa parte aí. Com o que você não concorda? Não, eu concordo, em geral, com o que você disse. E assim, nisso que o Pan está falando, que a gente colocou aqui, para não dar o tom de arrogância para esses personagens. Em nenhum momento, nem o Roger, nem o Osório se apresentaram como inovadores, disseram, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço rodízio porque isso é diferente. O Osório, por exemplo, ficou humilde o tempo todo. Ao contrário, não, eu adoro o Brasil. Aí você vê que é culpa da imprensa, de parte da imprensa, em um exemplo. O Osório, logo quando ele chegou, ele foi dar um treino, quando ele pegou aqueles bonecos, né, para colocar com colete e tal. Ele nunca falou nada disso. Nossa, eu vou fazer um treino. A imprensa ficou, nossa senhora, é isso que eu estou dizendo. Já tinham sido feitos treinos assim. Quantas vezes o Atlético vinha fazendo... Uma inovação! Que isso? O Atlético treinando com boneco aqui. Uma inovação! Ele nem entendeu. Ontem quando eu escrevi lá no Twitter que o Mano, sem muita invenção, até ontem havia arrumado o Cruzeiro, apareceu gente do bueiro, assim, para falar, que você gosta do arroz com feijão? Meus amigos, futebol não tem muito o que inventar. Você conversa com quais os últimos campeões aqui no Brasil? Você conversa com o Levi, você conversa com o Marcelo Oliveira. Eles são ruins? Não são. Você conversa com os caras, eles falam de futebol numa simplicidade, aí você olha e fala, mas é por essa simplicidade que nós tomamos 7. Não é bem assim. Se tivesse perdido por 2-1 para a Alemanha naquele jogo, talvez a coisa não teria chegado nesse patamar de achar que os discípulos de Guardiola que vão salvar. Mas o Guardiola falou... Uma série de fatos. Deixa eu só ouvir a Dimara aí. Eu vou voltar com essa discussão. A Dimara está ali louca para falar e com razão. Só para ilustrar isso que o Cadu falou. O próprio Guardiola falou, quando perguntado sobre a seleção brasileira, ele falou, vocês têm que achar a sua forma de jogar. Não é a minha, não é a de quem está na Europa. Vocês têm que achar. E no caso, quando a gente questiona ou diz assim, o Cruzeiro não foi tão bem com o Mano, é porque o Cruzeiro vem numa evolução tão grande com o Mano Menezes, que quando ele apresenta o futebol que ele apresentou ontem, e você não vê nenhum tipo de evolução, você diz, nossa, fulano cresceu e tal,
você fala assim, olha, não foi tão bem, mas a evolução, o próprio Mano falou, e achei mais bacana dele, porque pela primeira vez, dentro dessa humildade que a gente tem dito, ele falou assim, olha, tem uma esperançazinha lá no fundo, foi essa a entrevista dele, lá no finalzinho, eu acho que dá para acreditar, para motivar o pessoal. Precisa acreditar. Claro, precisa acreditar. Só uma coisa que eu acho importante para a gente diferenciar. Simplicidade é diferente de ser simplório. Claro, né? lógico. O 7-1 passou um pouco ali naquele momento um quê de simplório. Por exemplo, eu vou escalar o Bernard porque eu estou em Minas Gerais. Eu vou escalar o Bernard porque é alegria nas pernas. Isso é ser simplório. Eu sei que não. Eu sei que não. É só para deixar claro. A diferença foi circunstancial o 7-1. A simplicidade muitas vezes dá certo. Você colocar um esquema que não inventa a roda, um esquema simples, mas ajeitadinho, com jogadores jogando bem. Beleza, isso é uma coisa. Outro aspecto é ser simplório, é uma diferença. Quando se inventa demais, normalmente você pega um treinador que às vezes pega um bom time e não consegue resultado. Porque inventa demais, Deixa eu chamar a Kika mais uma vez. Kika, mas vamos girar agora o torcedor do Cruzeiro aí, Kika. O Pedro P3 começa elogiando o Arrascaeta, que está ganhando espaço e liberdade para jogar bem no time. Felipe Regis. O Cruzeiro também criou bastante, mas perdeu muitos gols. O Elcio Dias diz que o Cruzeiro só marcou o gol. Era para levar uma goleada se não fosse o Fábio, precisa melhorar muito. E a pergunta do Jardel dos Santos. Quer dizer que a 8 pontos do Corinthians, o atleticano pode acreditar, mas a 6 pontos do G4, o cruzeirense não pode? Exatamente, nós vamos tratar disso daqui a pouco, porque agora eu tenho mais um recado e eu quero que você preste atenção, porque você que tem cãibras, você tem varizes, dores nas pernas, dormências, sofre com dores nas costas, dores na coluna, acorda cansado todos os dias, então você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000 e melhorar sua qualidade de vida. Só ele possui tecnologia capaz de melhorar a postura do seu corpo enquanto você dorme. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Mais de 2 milhões de usuários satisfeitos. Tem mais um depoimento aí. Põe na tela aí, Capeta. Meu nome é Maria da Conceição. Eu uso o colchão há 4 meses. É bom demais. A minha sugestão para as pessoas que queiram adquirir um colchão desse, compra sim, porque é bom. É um imã, puxa a gente mesmo para cima da cama. É bom demais. É o que eu estou dizendo. Tá vendo aí 0800 038 2000? Você vai agendar uma visita. A Oriental J2000 vai mandar um especialista na sua casa, vai te explicar todos os benefícios desse fantástico colchão. Eu tenho e você também pode ter. Eu durmo bem e você também pode dormir. Aproveite a promoção, porque na compra do colchão você ganha uma cama box e um lindo edredom. A sua qualidade de vida agora vai mudar. Acorde disposto todos os dias. Ligue direto para a fábrica 0800 038 2000. Quem dorme bem, vive muito melhor num Colchão Oriental J2000. Vou para um intervalo rápido. 2 minutos só. Na volta, mais Galo e mais Cruzeiro aqui nos Donos da Bola. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento